A gente convidou para conversar com a gente sobre esse assunto e entender melhor qual é o trabalho que a polícia pode fazer, como é que ela pode agir, como é que ela deve estar agindo nesse momento para poder enfrentar, fazer frente a esse que é é uma das maiores fontes de preocupação das famílias hoje. Então, o coronel José Vicente, que é coronel da reserva da Polícia Militar de São Paulo, foi secretário nacional de Segurança Pública e é professor no Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar. O coronel é um estudioso desse assunto, referência no Brasil para poder falar sobre esse assunto. Então eu queria primeiro agradecer, coronel, a sua presença aqui para conversar com a gente no Band News no meio do dia e começar com uma pergunta. Houve uma escola em São Paulo que foi assaltada, na verdade, um pai que foi assaltado e morto na frente da escola. Ele estava indo lá para buscar o filho dele e ele foi proteger alguém, tomou um tiro e morreu. Dias depois, ainda nessa semana agora, ou seja, num período de 7 dias, novo assalto na frente da mesma escola no bairro do Morumbi. Não sei se é a mesma quadrilha, se não é a mesma quadrilha. Eu sei que às vezes, tirando uma quadrilha de ação, a polícia consegue reduzir brutalmente o número de crimes numa região, dando a impressão, sem prender a quadrilha, que existem várias quadrilhas, mas às vezes é uma só. Mas como é que pode um negócio desse? E como é que a polícia pode agir? Porque eu fico sem conhecimento imaginando o seguinte, coronel. Se eu vejo uma viatura da polícia e eu sou um marginal, eu vou para a rua do lado. Aí dá uma ocorrência na rua onde eu atuei, a polícia vai para lá, eu vou para outra rua. Quer dizer, como é que a polícia pode trabalhar no campo da inteligência? Como é que ela trabalha junto com a polícia civil para poder combater e que expectativa a gente pode ter para vencer essa onda pavorosa? Então, eu queria agradecer a sua presença e ouvir a sua resposta. Obrigado. Boa tarde, Werneck. Olha, é necessário colocar a questão policial, mas há um contexto mais amplo que é importante também colocar para as pessoas que estão nos assistindo aí. Veja o seguinte, a polícia, ela trabalha, principalmente a polícia militar, a partir do sistema de mapeamento, ou seja, onde estão acontecendo esse tipo de crime com motociclistas, isso gera pontos no mapa eletrônico de cada área da cidade e para esses locais que são deslocadas as patrulhas, principalmente de motocicletas também da polícia militar. Nós temos a Operação Hércules, que é realizada em todo o estado de São Paulo, com uma coordenação central no quartel-general, mas abrange essa preocupação para todas, principalmente as grandes cidades do estado. Ou seja, há uma abordagem de motocicletas, principalmente nessas áreas mais críticas, e estão, infelizmente, tendo que abordar, inclusive, os entregadores, que são trabalhadores que utilizam motocicletas, porque muitos desses criminosos que estão montados nas suas bikes acabam disfarçando-se, né, de entregadores e causando problemas, inclusive, para essa categoria profissional. Mas vamos lá o que acontece. Um aspecto muito importante é que a polícia, para agir nesses locais, precisa saber que os fatos estão acontecendo. É necessário que o cidadão que é vítima se dê ao trabalho, é estressante, além do assalto ter que fazer isso, mas se dê ao trabalho de entrar no computador, ir numa delegacia e registrar o fato. O fato que não foi registrado, para a polícia não existiu, infelizmente. Deixa de ser um pontinho a mais no mapa para saber os locais de alta incidência. Essa é uma questão extremamente importante. A polícia, com isso, vem prendendo dezenas de indivíduos, apreendendo milhares de motocicletas irregulares que são utilizadas nesses crimes. Mas há um outro problema muito mais grave que está escondido da população e de muitas autoridades, inclusive da imprensa, o ENEG. A PM, através do Centro de Alto Estudo de Segurança, fez uma análise com os alunos que estavam lá, sorteou 2 meses do ano passado e 2 dias desses meses, 8 de abril e depois lá em 2 de agosto. Em abril, foram presos em flagrante 180 criminosos no estado de São Paulo e 140 em agosto, em um único dia. O que foi constatado? 50% desses criminosos eram já condenados que estavam utilizando aí das suas prerrogativas de progressão de pena, liberdade provisória, etc., que estavam simplesmente nas ruas, deviam estar em casa, mas foram assaltar novamente. Então, metade dos criminosos presos deveriam estar presos, estão nas ruas. Sabe quantos criminosos que estão gozando de prerrogativas e cumprindo pena em casa, ou melhor, nas ruas?
350 mil no estado de São Paulo. Quantos desses estão com tornozeleira eletrônica? 5 mil. De 350 mil que deveriam, claro, os criminosos em algum momento vão sair das cadeias, das prisões. Mas o problema que nós estamos verificando é que eles saem, uma parte deles, e essa parte deveria estar sendo monitorada de alguma forma pela justiça, através do oficial de justiça, através de tornozeleira, porque uma parte disso é responsável por metade dos assaltos que nós estamos tendo aqui. Ou seja, nós temos uma atuação necessária, está sendo feita pela Polícia Militar, mas existem outras agências públicas que deveriam também estar participando do cuidado desse problema. Não é intolerável que o indivíduo já condenado, ou que esteja num processo, porque foi preso em flagrante, a justiça achou por bem que ele cumprisse todo o processo em liberdade, ele vai e assalta novamente. Esses predadores precisam de alguma forma de contenção, isso naturalmente implica um entendimento melhor da Polícia Civil, da Polícia Militar e da própria Justiça. Agora, quando o senhor fala no melhor entendimento, aí entramos num problema gravíssimo. Agora, quando o senhor fala no melhor entendimento, aí entramos num problema gravíssimo. Outro dia foram liberados pela Justiça 5 ou 6 traficantes de drogas internacionais, quer dizer, tráfico internacional de drogas, não é pequeno tráfico, tráfico internacional de drogas, porque eles estavam presos preventivamente, e aí o tempo de prisão preventiva foi passando, a justiça entendeu que era hora de liberar por excesso de tempo de permanência na preventiva. Como é que a gente vai chegar a um entendimento, expressão que o senhor usou, se há visões tão diferentes, mesmo dentro do Poder Judiciário? Há juízes que soltam, há juízes que não soltam, há juízes que discutem com outros juízes, há desembargadores que se desentendem com os juízes, mesmo dentro da polícia há visões diferentes. Como é que a gente pode fazer, digamos, um consenso? Porque, do contrário, a sua visão e o estudo que o senhor faz é acachapante. Quer dizer, se tem 350 mil pessoas que deveriam estar em casa, das quais só 5 mil estão monitoradas, tem 345 mil não monitorados e que a gente tem que torcer para que eles estejam em casa, ouvindo eventualmente a Band News FM em vez de estar assaltando. Como é que a gente pode se proteger e como é que as autoridades podem se juntar para enfrentar esse problema? Olha, por aí você vê que a necessidade de refinar o que nós chamamos de sistema de justiça criminal. Esse é o sistema que tem uma caixa de ferramenta, que são as leis, né, que determinam o que é crime, como processar o criminoso, como administrar o preso, e as instituições que operam, que é o caso da Polícia Civil, Polícia Militar, agora tem uma Polícia Penal nos presídios, e esse conjunto todo precisaria de um refinamento. Porque veja o seguinte, esses 350 mil que estão presos, ou esses que são, no caso, os que foram apanhados cometendo crime, preso em flagrante, levado ao juiz. O juiz tem uma análise dessas circunstâncias e pode determinar a prisão preventiva ou pode deixar ele em liberdade para observar o processo correr, aquela demora de sempre do processo, ele fica tranquilo. Foi preso, mas não está preso, né? Então, para a polícia, quando prende alguém, ela não tem como ter essa informação com precisão, porque não existe um sistema tão fácil de consulta para o próprio policial que está na rua com um abacaxi na mão. Essa é uma questão. Um outro problema, naturalmente, que nós estamos avançando aos poucos, mas há sistemas de inteligência artificial que fazem análise de dados a respeito de criminosos com potencial de serem predadores de alta eficiência, que vão repetir continuamente aquele crime que ele se especializou, roubar celular, roubar pedestre, roubar veículos, etc. Então, alguns desses dados já podem sugerir ao juiz esse caso ou esse tipo de indivíduo é melhor, já que ele pode decidir sim ou não se vai para a cadeia ou se vai para a rua, já pode facilitar uma decisão judicial, para não ficar simplesmente no faro do juiz ou nas precárias informações que ele dispõe ali no momento. Então, é necessário, naturalmente, fazer um refinamento por parte do trabalho de investigação da Polícia Civil, porque não pode ficar simplesmente com a PM correndo atrás daqueles mesmos bandidos que são predadores habituais nos distritos policiais, e os distritos policiais precisam ter capacidade de investigação daqueles que atuam mais nas suas circunscrições.
Não é apenas a PM ficar correndo esperando alguém cometer um crime para prendê-lo, evidentemente. Mas os predadores habituais, a polícia tem como saber disso, até pelos relatos das vítimas de assaltos, para poder ter eles como alvo e fazer a investigação até a prisão dele. Não precisa prender todo e qualquer bandidinho que aparece. Essa é uma questão. Um outro problema, obviamente, também, é que o nosso sistema de justiça, ele precisaria estabelecer um pouco mais de regras para esses indivíduos que vão ficar presos nos sistemas de presídio do Estado de São Paulo, como de todo o Estado. Hoje nós temos perto de 200 mil presos nos presídios de São Paulo. Já foi mais. Já chegamos a 230 mil, mas hoje temos menos. Parece que os bandidos estão cometendo menos crime. Parece. Mas o que se percebe é que uma quantidade de criminosos pratica muito mais crimes e quando a gente consegue brecá-los, os americanos falam muito em incapacitar criminosos. Ou seja, esses mais produtivos precisam de penas mais longas, porque dentro da cadeia, obviamente, ele não tem como agredir a sociedade. Fábio França. Pois é, Coronel, obrigado por atender os ouvintes da Band News FM. Vocês tocaram em 2 pontos importantíssimos, né? Primeiro, as informações trazidas pelo INEG, realmente a gente tem recebido muitos relatos de ouvintes, sobretudo nesses últimos meses, acho que de um ano para cá, de crimes relacionados com bandidos disfarçados de entregadores. E o Coronel trouxe a questão da impunidade, a gente pode dizer exatamente isso. Esse é o pior crime a ser combatido hoje na cidade de São Paulo, Coronel? Quer dizer, essa questão de bandidos disfarçados de entregadores realmente hoje é o que mais tira o sono da polícia? É que tira o sono da polícia. Nós já tivemos situações piores, Fábio. Veja o seguinte, eu fiz um levantamento nos últimos 2 anos, de 2019 exatamente para 2021, enquanto a cidade de Nova York teve um aumento de 50% dos assassinatos, São Paulo teve uma queda de 20%. O índice de assassinatos hoje na cidade de São Paulo é pouquinha coisa menor que de Nova York, uma cidade que tem 2 vezes mais policiais e mais orçamento do que a polícia aqui em São Paulo. Tá? E é uma das melhores cidades nesse nível de assassinato dos Estados Unidos. Quando nós estamos falando de segurança não só da cidade de São Paulo, mas se você pegar Jundiaí, que tem 400 mil habitantes, e comparar com New Orleans, que tem 400 mil habitantes nos Estados Unidos, New Orleans tem 10 vezes mais assassinatos do que Jundiaí. Esse panorama de homicídios não é um grande problema hoje no estado de São Paulo. É sempre uma preocupação, óbvio, mas São Paulo é o melhor estado disparado nessas condições de contenção do homicídio, que é o principal indicador de violência de uma localidade. Nós estamos praticamente no nível das boas cidades médias dos Estados Unidos. Não chegamos à Europa ainda, mas houve um avanço enorme em São Paulo. Mas o que atormenta o cidadão, tem razão, são os assaltos. E para isso, a contenção é um problema não só de eficiência da polícia, mas um conjunto de medidas que garantem a impunidade dos predadores. Nós temos impunidade para menores perigosíssimos, que precisam mais do que as medidas que estão aí estabelecidas. Não é para dar um pega geral na garotada que comete infração, mas alguns deles são extremamente perigosos. E nós temos medidas realmente que são muito relaxantes para quem está cumprindo pena com o pedigree criminoso que eles têm. Esse é um problema muito sério. Uma outra questão que precisa ser colocada também é que no ano passado, com a pandemia no seu auge, todo mundo saiu das ruas e os alvos dos criminosos também saíram. Os criminosos tiveram problema do seu trabalho, do seu emprego de criminoso. E o que nós estamos assistindo, nós estamos com o caos do trânsito, voltou a toda, né, com o retorno ao trabalho, ao emprego, às escolas, etc. E os criminosos também voltaram, porque as oportunidades para acessar as vítimas e seus alvos, veículos estacionados, etc., elas voltaram também. Então não é de se estranhar um incremento das atividades de maneira geral da sociedade e acompanha isso a criminalidade. O crime, nunca podemos deixar de esclarecer. Aliás, o velho sociólogo Durkheim falava, o crime é um fato normal de toda a sociedade. O problema é manter em níveis aceitáveis para essa sociedade. Queria agradecer ao Coronel José Vicente, ex-secretário nacional de Segurança Pública, atender a Band News FM para essa conversa que foi rápida, ele tem um compromisso e nos atendeu gentilmente. Vamos voltar a falar desse assunto, esse assunto é fundamental e é importante, o senhor trouxe dados muito importantes e essa discussão sobre a impunidade
como observou bem o Fábio, que é uma palavra-chave disso que o senhor disse. É importante que, ao tirar o bandido das ruas, ele efetivamente saia das ruas, senão fica enxugando o gelo. Coronel, muito obrigado pela sua atenção e pelos seus esclarecimentos. Um grande abraço. Abraço.